Saudações, fiel torcida! É com muito orgulho e emoção que venho aqui hoje para discutir um tema que está agitando os corações de todos nós corintianos. O desabafo do técnico Carlo Ancelotti, que deixou sua marca no futebol mundial e agora lança luz sobre os bastidores do nosso querido Timão, não poderia passar despercebido. E, claro, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo corintiano. Vamos juntos nessa jornada cheia de amor e paixão pelo nosso clube. Recentemente, Ancelotti fez declarações que ressoaram como uma verdadeira bomba na imprensa e, principalmente, nas arquibancadas da Arena Corinthians. Ele abordou não apenas a situação do Corinthians, mas também o clima que envolve o clube, levantando questões que muitos torcedores já estavam se perguntando. O que ele disse? O treinador, com uma franqueza impressionante, criticou a gestão atual e se mostrou preocupado com a falta de investimentos no elenco, algo que, segundo ele, pode comprometer o desempenho da equipe em competições futuras. Esse desabafo não foi apenas um descontentamento passageiro. Para Fiel, foi como um grito de alerta. Com a equipe lutando para se manter competitiva na tabela e buscando reconquistar a glória em títulos importantes, as palavras de Ancelotti ecoam como um chamado à ação. Ele falou sobre a necessidade urgente de reforços e da importância de uma estrutura sólida para que o Corinthians possa voltar a ser o gigante que todos nós amamos e respeitamos. Essa situação nos faz refletir: o que está acontecendo nos bastidores? O que pode ser feito para mudar essa realidade? A reação da torcida foi imediata. Muitos corintianos se sentiram representados pelas palavras de Ancelotti, que, com sua experiência e credibilidade no futebol, trouxe à tona um debate que muitos gostariam de ver mais amplamente discutido. Porque, afinal, o Corinthians, um dos maiores clubes do Brasil e do mundo, está enfrentando dificuldades de investimento. Essa é uma questão que merece ser explorada com cuidado, pois o que está em jogo é a nossa paixão, nossa identidade e o futuro do Timão. Mas não pararemos por aqui, pois este é apenas o começo. Vamos mergulhar fundo nas implicações táticas das declarações de Ancelotti e como isso pode influenciar diretamente o desempenho da nossa equipe dentro de campo. Nos próximos capítulos, vamos analisar o impacto que esse desabafo pode ter em nossas competições, assim como nas possíveis movimentações do mercado, e refletir sobre momentos históricos em que o Corinthians passou por crises semelhantes. Fique ligado, pois a emoção só está começando, e queremos ouvir a sua opinião sobre tudo isso. Agora, fiel, vamos nos aprofundar nas implicações táticas das declarações de Ancelotti e o que isso significa para o Corinthians na atual temporada. As palavras do técnico não apenas ecoam críticas à gestão do clube, mas também revelam um panorama tático que pode impactar diretamente o desempenho da equipe em campo. Com o Timão buscando uma posição sólida nas competições, a pressão para que a equipe esteja numa forma ideal é imensa. Ao falar sobre a necessidade de reforços, Ancelotti colocou um ponto crucial na mesa: a importância de um elenco forte e versátil. Para um técnico que já conquistou títulos em grandes clubes da Europa, a afirmação de que precisamos de mais opções no elenco não é apenas uma questão de vaidade, mas uma questão de sobrevivência em competições de alto nível. Um time que não se reforça adequadamente enfrenta o risco de se tornar previsível e limitado na hora de enfrentar adversários mais qualificados. Consideremos um exemplo prático. Na última partida, o Corinthians mostrou um futebol envolvente, mas, ao mesmo tempo, frágil nas finalizações. Faltou aquele artilheiro que pode decidir um jogo com uma jogada individual ou um gol de cabeça preciso. Ancelotti, ao criticar a falta de investimento, traz à tona a questão de que jogadores de qualidade são fundamentais para garantir a competitividade. É isso que a Fiel espera, um time que brigue pelas primeiras colocações e que busque sempre a vitória. O impacto desse desabafo não se resume apenas ao que é visto dentro do campo. Ele também tem um peso enorme sobre os jogadores. A confiança deles pode ser afetada se perceberem que o clube não está investindo em suas carreiras. Jogadores que poderiam se sentir motivados a dar o melhor de si podem começar a questionar suas permanências no Corinthians se não enxergarem uma proposta de crescimento e evolução. Um clima de incerteza se instala, e é isso que queremos evitar. E quando falamos da reação da torcida, é importante destacar que a Fiel não é apenas espectadora. Nós somos parte fundamental desse processo.
O que Ancelotti disse ressoou em nossos corações porque se alinha ao que muitos de nós já sentimos, a necessidade de mudanças, a busca por um futuro mais promissor. A empolgação da torcida é um combustível poderoso, e se a gestão do clube não ouvir essas vozes, o que pode acontecer? Os torcedores podem se afastar, perder a confiança. E isso, claro, refletirá em todos os aspectos da instituição. Por isso, é essencial que a diretoria do Corinthians tome nota do que foi dito. Se há uma crise, se existe um sentimento de abandono ou insatisfação, é hora de agir. A responsabilidade de criar um ambiente favorável ao crescimento do clube é compartilhada entre todos. Ancelotti levantou um ponto que precisa ser discutido amplamente, e queremos saber o que você, torcedor, pensa a respeito. Você acredita que o Corinthians está no caminho certo? Quais reforços gostaria de ver no timão? Deixe sua opinião nos comentários. Agora, fiel, chegou a hora de mergulharmos em um aspecto crucial que se conecta diretamente às declarações de Ancelotti, o mercado de transferências. Como esse desabafo pode influenciar futuras contratações e o planejamento do nosso Corinthians? O que está por vir pode ser uma grande oportunidade ou um risco, dependendo das decisões que a diretoria tomar a partir de agora. Ancelotti, ao expressar suas preocupações sobre os investimentos, acendeu um alerta sobre a necessidade de renovação no elenco. O mercado está repleto de talentos que podem fazer a diferença, mas a grande pergunta é: o Corinthians está preparado para agir? A expectativa da torcida é clara: queremos ver o clube investindo em jogadores que possam elevar o nível da equipe. O ambiente competitivo do futebol exige que os clubes não apenas mantenham suas estrelas, mas também busquem novas adições para garantir um time forte e versátil. O impacto das declarações de Ancelotti no mercado não pode ser subestimado. Quando um treinador de sua estatura fala, todos os olhares se voltam para a gestão. Agentes e jogadores estão atentos a essas declarações. Será que o Corinthians é uma opção atraente para jogadores que buscam um novo desafio? Com o desabafo de Ancelotti, a imagem do clube pode ser afetada, tanto positivamente quanto negativamente. Se as promessas de reforços não se concretizarem, a reputação do timão pode sofrer. É fundamental que a diretoria entenda que o mercado de transferências é uma dança complexa. Há momentos em que a paciência é necessária, mas também há momentos em que a ação imediata é crucial. Os torcedores precisam sentir que a diretoria está comprometida em construir um elenco competitivo. Isso não é apenas uma questão de números, mas de comprometimento e paixão pelo clube. Um bom exemplo disso pode ser visto em como outras equipes se movimentaram no mercado. Times que conseguem realizar contratações cirúrgicas têm sido recompensados com títulos e sucesso. Agora, vamos falar sobre as consequências de um investimento mal feito. A história do Corinthians nos ensina que não adianta trazer um jogador apenas para preencher uma lacuna, é preciso ter um planejamento estratégico. Cada contratação deve ser pensada, analisada e alinhada com a filosofia de jogo do clube. Ancelotti deixou claro que precisamos de mais opções, e isso deve ser a luz-guia para as futuras movimentações do mercado. E você, fiel? O que acha das opções disponíveis no mercado? Quais jogadores você gostaria de ver vestindo a camisa do Timão na próxima temporada? Será que há alguma promessa nas categorias de base que pode brilhar? O espaço é seu para deixar suas ideias e especulações nos comentários. Vamos juntos construir o futuro do nosso Corinthians. O que estamos presenciando é um momento de tensão que não é inédito na história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Desde sua fundação, o clube já enfrentou diversas crises, mas cada uma delas trouxe aprendizados e, muitas vezes, reviravoltas incríveis. É exatamente nesse contexto que precisamos considerar as palavras de Ancelotti e como elas se encaixam em nossa rica história de superação e paixão. Quando olhamos para o passado, encontramos diversos momentos em que a relação entre técnicos, jogadores e a torcida esteve em xeque. Um exemplo marcante é a crise que o Corinthians enfrentou em 2007, quando foi rebaixado para a Série B. Naquele momento, a pressão era imensa e a confiança da torcida estava abalada. No entanto, a Fiel se uniu em torno de um objetivo comum: voltar à elite do futebol brasileiro.
A paixão e a garra dos jogadores, somadas ao apoio incondicional da torcida, resultaram em um retorno triunfante. Em 2008, o Corinthians não só voltou à Série A, mas também conquistou a Copa do Brasil, mostrando que a união é uma força poderosa. Outro episódio emblemático ocorreu em 2015, quando o técnico Tite enfrentou críticas após um início irregular de temporada. A torcida estava dividida, mas a diretoria decidiu apostar na continuidade do trabalho. O resultado? O Corinthians se sagrou campeão brasileiro naquele ano, provando que a paciência e a confiança na gestão técnica podem levar a grandes conquistas. Esse momento histórico nos ensina que, mesmo em meio a crises, é possível encontrar a luz no fim do túnel. Ancelotti, ao desabafar sobre a falta de investimento, não está apenas falando de uma situação atual, mas somando-se a um coro que já ressoou em outras épocas. Os torcedores sabem que quando se fala em crises, também se fala em oportunidades. O que está em jogo agora é a capacidade do clube de se reinventar e sair mais forte. A história do Corinthians nos mostra que, após momentos de tensão, sempre há uma chance de renascimento. Outra lição importante que podemos extrair do passado é a relação entre a torcida e a gestão do clube. Em momentos de crise, essa relação pode ser testada, mas também pode se fortalecer. A Fiel é conhecida por sua paixão e resiliência, e quando acredita, faz a diferença. Um exemplo disso foi em 2012, quando, após uma eliminação precoce na Copa do Brasil, a torcida se uniu ainda mais em apoio ao time, que acabou conquistando a Copa Libertadores no mesmo ano. A pressão que a torcida exerce pode ser um catalisador para mudanças positivas. O diálogo entre os torcedores e a diretoria deve ser constante, e o desabafo de Ancelotti pode ser a oportunidade perfeita para iniciar essa conversa. Mas a pergunta que fica é: estamos prontos para enfrentar essa nova fase? A história do Corinthians é repleta de desafios, mas também de vitórias memoráveis. Agora, precisamos unir forças e enfrentar esse momento com a mesma garra que sempre nos caracterizou. Afinal, ser corintiano é acreditar que a vitória é possível, mesmo nas situações mais adversas. Quais lições o Corinthians pode extrair de crises passadas para lidar com essa nova fase? Como a Fiel pode se unir em torno do clube para ajudá-lo a superar esses desafios? Deixe suas reflexões nos comentários. Agora, Fiel, vamos integrar todos os ângulos que exploramos até aqui e refletir sobre o futuro do Corinthians após as contundentes declarações de Ancelotti. O que podemos aprender com tudo isso? Como podemos nos preparar para o que está por vir? Uma coisa é certa, este é um momento crucial para o nosso amado clube. As palavras de Ancelotti não foram apenas um desabafo isolado, mas um chamado à ação, tanto para a diretoria quanto para a torcida. O impacto que essas declarações podem ter é enorme, e a necessidade de mudanças se torna cada vez mais evidente. A busca por reforços, por uma gestão mais eficaz e por um diálogo aberto entre todos os envolvidos é fundamental para que possamos continuar sendo um clube de excelência. Para sintetizar, já discutimos a importância de reforços táticos, a necessidade de uma estratégia de mercado mais agressiva e como a história do Corinthians nos ensina a transformar crises em oportunidades. Em um cenário ideal, o Corinthians se posicionará de forma estratégica no mercado, buscando não apenas jogadores de renome, mas também talentos que possam se integrar à filosofia do clube. O que Ancelotti nos ensinou é que, para triunfar, precisamos de mais do que apenas estrelas, precisamos de um elenco coeso, comprometido e que vista a camisa com amor. A Fiel espera isso e merece isso. A história nos mostra que crises são oportunidades disfarçadas. A paixão da torcida é uma força poderosa que pode levar o clube a novos patamares. Se a diretoria escutar as vozes da Fiel, se agir com determinação e se comprometer com um futuro promissor, podemos estar à beira de um novo capítulo glorioso na história do Corinthians. Mas isso não depende apenas de quem está na gestão, depende de cada um de nós. Portanto, Fiel, a pergunta que deixamos no ar é: qual papel você está disposto a desempenhar para ajudar o Corinthians a se reerguer? Que ações você gostaria de ver da diretoria e do time? Vamos juntos continuar essa conversa nos comentários e fazer nossa voz ser ouvida. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like. O Corinthians é nosso, e juntos somos mais fortes.